Olá, professor. Meu nome é Taiane, sou da 3003 CN e vou apresentar minha aula prática hoje de ensino fundamental. Então, eu fiz um plano de aula, tá? Depois eu vou mandar a foto também, como ficou o plano, tá bom? E no meu plano eu escrevi dessa forma assim: eixo temático, adição e subtração de números naturais. Ou seja, eu vou trabalhar com as crianças do segundo ano, adição e subtração de números naturais. E a expectativa de aprendizagem é o objetivo geral: conhecer e trabalhar a adição e subtração de números naturais. Então, que a criança conheça, que a criança trabalhe, né? Todo aquele sistema. E é isso o meu objetivo geral. O objetivo específico é que a criança participe ativamente da conversa informal, compreender o conteúdo, participar do jogo didático e realizar as atividades com autonomia. No meu primeiro momento eu coloquei assim: conversa informal. E aí eu fui fazendo uma conversa informal, mas uma conversa informal explicativa. Não uma conversa informal só de perguntar coisas bobas e aleatórias, né? Eu perguntei já coisas sobre o próprio conteúdo, né? Então eu perguntei assim: se alguém já viu ou sabe o que é adição? Automaticamente as crianças respondem algumas coisas, outras não respondem nada, né? E aí eu coloquei uma explicação aqui do que é verdadeiramente, né? E eu coloquei assim: adição é uma das operações básicas. Na forma mais simples, ela é realizada com 2 ou 4 números, denominado soma, total ou resultado. E aqui eu coloquei entre parênteses dar exemplos. Primeiro que eu explicaria com outras palavras para as crianças, né? Falando que a adição é a soma, né, daquilo que a gente junta. Se a gente pega, e aí eu começaria a dar uns exemplos para eles, né? Se a gente pega um brinquedo de um colega e um brinquedo de uma colega, e a gente coloca os dois juntos ali, isso vai ser chamado de soma, né? Nada mais, nada menos do que soma. E a gente vai ter que realizar essa soma. Então vai ser chamado de operação. Vamos realizar a soma e vamos ter uma operação ali para resolver. E aí, se eu pego um brinquedo de um amigo, um brinquedo de uma amiga, e eu vou somar, quanto que vai dar? O brinquedo dela com o brinquedo dele vai dar 2. E aí, se um amigo meu tiver 2 balas, uma amiga minha tiver 2 balas, e os dois querem me dar essa bala, quanto que eu vou receber de bala? Então, eu vou pegar 2 balas do colega e 2 balas da colega. E aí vão ter o quê? 4 balas. E dando exemplos assim, brincando, conversando, para que eles possam entender. Gradualmente eles vou tentando tirar dúvidas que eu ver ali na hora e no momento, né? A segunda pergunta é: o que é subtração? Alguém já ouviu falar? Conhecem? E aí, né? Vamos ver o que eles iriam responder lá na hora, porque cada criança é uma criança, cada turma é uma turma, então a gente não tem como prever o que eles iriam responder, nem o que eles iriam falar. Mas eu coloquei a explicação aqui. É uma operação matemática que indica quanto é um valor se dele for removido outro valor. Então, nós sabemos que a subtração ela é um pouco mais complicada para as crianças entenderem do que a soma. Porque a soma é algo que tá na cara. A gente pega aquilo mais aquilo junto e pronto. E a subtração para a criança, eu acho já um ponto mais que dificulta mais a criança a entender. Então, o que eu iria explicar para eles? A subtração é exatamente ao contrário, do que a soma. Se um amigo meu me deu 2 balas, uma amiga minha quer 2 balas também. E se eu pegar essas 2 balas que um amigo me deu
e der elas para uma amiga, quanto que eu vou ficar? Se eu peguei e ao mesmo tempo eu tirei das minhas mãos. Então nós vamos ter 0 balas. Se o amigo me deu 4 balas e eu dei apenas 2 balas para a amiga, quantas balas eu vou ficar? Eu vou ficar com 2. E assim sucessivamente, explicando a eles. Se a minha mãe me deu um brinquedo, minha avó me deu mais um brinquedo, meu pai me deu mais um brinquedo, meu avô me deu mais um brinquedo, eu tenho 4 brinquedos. Mas eu tenho um irmão que não ganhou brinquedo de ninguém. Então eu vou dar 2 brinquedos ao meu irmão. Quantos brinquedos eu vou ficar? E aí eu vou explicando a eles, né? 2 brinquedos. E aí, tirando dúvidas, na ocasião ali da aula, era o que eu pretendia fazer. E iria tirando dúvida deles ali no local, vendo da onde está surgindo mais dúvidas, da onde está surgindo aquele pinguinho de dificuldade e tentando resolver com as crianças. A terceira pergunta é: o que são números naturais? Um número natural é um número inteiro e não negativo. Então, todos os números que são inteiros são números naturais. Portanto, números negativos não. Então, abaixo de 0 são números negativos, por isso não são números naturais. Agora, os números inteiros e positivos são números naturais. Então, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são todos, eles são números naturais. No segundo momento, é um jogo de subtração e adição. Então, é um jogo didático de subtração e adição. Eu preparei esse joguinho aqui, né? Deixa eu movimentar um pouquinho a câmera aqui para conseguir visualizar melhor. Então, aqui, ele tá enfeitadinho assim, tá? Mas esses coraçãozinhos não tem nada a ver, não. É só um enfeite mesmo do jogo, tá? Só colar aqui, tá vendo? E aí, o que é o planejado para esse jogo? Que as crianças joguem dados aqui, né? Um dado aqui e um dado aqui. Eu, infelizmente, não tenho dado, porque eu fui fazer esse jogo aqui e depois eu não consegui arranjar o dado para poder fazer a demonstração. Mas como não seria usado com nenhuma criança esse jogo, né? É só uma demonstração da aula prática, então eu não vejo problema nenhum só demonstrar ele. Então, por isso, a criança joga um dado aqui e outro dado aqui. Aqui nessa bandejinha vai cair um valor, né? Um valor desse dado. Vamos supor que eu jogo esse dado e caia 3. Vamos supor que eu jogo outro dado aqui e caia 2. E a criança vai ter que fazer a soma, né? E dar o resultado, né? Então, esse jogo aqui é um jogo oral, onde a professora pode sentar em uma roda com as crianças, chamar um por um que venha para fazer essa atividade. E aí a criança jogou o dado 3, jogou o dado 2. Qual é a soma desse número com esse número? Ah, é 5. Isso, muito bem, você acertou. Ah, não acertou? Vamos voltar para fazer de novo. E aí a professora vai, né, no caso eu iria, né, colocar as crianças para realizar essa atividade. Não conseguiu, vamos voltar, vamos fazer de novo. E dessa forma em que as crianças também iam brincar, iam se divertir em uma roda, pode ser também no chão, né, sentar em roda no chão, numa cadeira mesmo, uma mesa no meio, para que a criança que vá fazer, que vá realizar a continha, vá a esse meio, né, vá lá centralizado no meio, para que todas as outras possam ver. Então, é isso. E aí, como a gente está trabalhando adição e subtração, você pode colar, né, aqui o sinal de subtração. Deixa
isso aqui tá trabalhando um pouquinho a ver, calma aí. Acho que ela ficou melhor. E aí você pode colar subtração. A criança jogou aqui, caiu 3. Jogou aqui, caiu 2. Então sempre esse número aqui primeiro. O 3 menos o 2, quanto é? Aí a criança vai lá e responde, ah, é 1. Então acertou. Não acertou? Vamos voltar para fazer de novo. E assim você pode descolar aqui a numeração. Descolei e posso fazer a operação de adição novamente. Ah, mas aí vamos lá para outro aluno. Quero fazer a subtração. Vamos colar esse aqui novamente. Esse negocinho aqui tá descolando um pouquinho. Mas assim dá pra entender, né? Que as pecinhas vão entrar aqui e vão cair aqui e a criança vai fazer a soma. Então, esse é o jogo didático que eu preparei para que as crianças possam exercitar a fazer a adição e a subtração de uma forma lúdica, divertida, de uma forma que elas possam brincar, de uma forma que elas possam estar em roda. Então não se sente como é que eu posso dizer, a criança com o lápis, o papel ali, ela se sente forçada, vamos supor assim, ela se sente pressionada. Eu tenho que acertar, eu tenho que realizar essa atividade, eu tenho que fazer. E com o jogo didático ela se sente mais livre, mais ampla para fazer aquilo que às vezes se torna uma coisa absurda quando você coloca um lápis no papel, né? Uma atividade de lápis, papel, vamos lá, conta, soma, vamos lá, continha, a criança fica mais insegura. E com isso aqui é uma brincadeira, vamos estar em roda, vamos brincar, vamos conversar, vamos rir, vamos chamar um colega ou outro. Quem tem mais autonomia vai primeiro, quem não tem vai pegando coragem porque o outro foi. E aí a gente vamos trabalhando até que todos se soltem e todos tenham participado dessa atividade. Então, passando essa atividade aqui pro lado, né? Finalizando ela, tem o terceiro momento, que é uma atividade de subtração. Então, é uma atividade mesmo, de folha, papel, lápis, e as crianças vamos lá, vamos fazer as continhas de subtração. E aí com a ajuda, auxílio da professora, né? No caso, com a minha ajuda, eu iria lá até as crianças, iria auxiliar, orientar. Vamos lembrar do nosso joguinho, vamos lembrar como é que foi. Então, vamos fazer o mesmo esqueminha, tá? E aí, eu tenho uma atividade aqui, no quarto momento, aí no terceiro momento, atividade de subtração. No quarto momento, a atividade de adição. Então, eu tenho aqui a atividade. Eu não pude tirar xerox da atividade original, né? Não tive como tirar, então eu fiz ela à mão para que pudesse demonstrar. Depois eu vou mandar a foto também, porque fica bem melhor de visualizar do que no vídeo. Então, como eu não pude tirar a xerox, eu mesma que fiz a atividade para demonstrar. Mas se quisesse trabalhar com as crianças na sala de aula mesmo, eu tiraria, imprimia, né, para poder ficar algo mais visualizável melhor para as crianças. E aqui tem o quinto momento, a atividade quantos são. Então, é uma atividade também de soma, né? Que as crianças vão realizar. Aí aqui, eu também tenho essa atividade. Quantos são? É a atividadezinha de ver as frutinhas, né? Aqui são as frutinhas, tem os nomes das frutas, né? Abacaxi, mamão, pera, caju e melão. E essas frutinhas, elas estão em algumas quantidades. Por exemplo, o abacaxi está em 4. O mamão também está em 4. A pera, se eu não me engano, está em 7 ou 9. E aí vai, né? Assim sucessivamente. E aqui tem umas continhas que as crianças vão fazer. Abacaxi mais caju. Melão mais mamão.
pera mais abacaxi, mamão mais pera, caju mais melão, abacaxi mais melão. Então, as crianças vão fazendo essa continha de abacaxi mais caju. Então, contar os abacaxis e contar os cajus. E também pode ser feito na subtração. Não precisa ser feito só na adição. Aí eu poderia ter feito também na adição e na subtração. Então, sem problema nenhum, me causaria essa atividade. Porque eu poderia botar abacaxis menos cajus. Ou a quantidade maior, né, de cajus menos abacaxi. Então, não me causaria problemas. Eu poderia fazer tanto da adição quanto da subtração. Mas aqui eu escolhi fazer na adição, tá? E aqui continuando nosso plano. O quinto momento já falei, que são atividades de construção. E eu fiz uma única diferença no plano de educação infantil e no plano de ensino fundamental. Eu resolvi fazer dessa forma. No educação infantil, eu não coloquei avaliação. Eu não escrevi, né, nada sobre avaliação, porque a avaliação é bem ampla, né, na educação infantil. Mas no ensino fundamental, eu botei a avaliação. E eu disse que a avaliação será feita através da participação do aluno em todas as etapas da aula e seu desempenho nas atividades. Então, através disso, né, através da autonomia da criança, através da participação dela com a atividade, através de todo esse sistema, eu avaliaria ela ali. Se ela participou, se ela brincou, se ela fez as atividades, se ela teve um desempenho bom nas atividades. Então, essa avaliação seria dessa forma, né? De qualquer forma, uma avaliação ampla também, né? Porque a gente sabe que a avaliação tem que ser um pouco cautelosa e a gente tem que ter um mundo amplo na avaliação. Mas eu não escrevi nada na educação infantil, foi na minha outra aula prática, mas no ensino fundamental eu resolvi botar e especificar que a avaliação seria feita dessa forma, né? E esse foi o plano de aula, né? Depois eu vou mandar a fotinho para que você possa ver. E eu espero que com esse plano de aula as crianças obtenham conhecimento do adição, subtração com números naturais, que as crianças compreendam como que se realiza essas atividades. É claro que isso é um plano de aula de um dia só, mas se fosse professora da turma, com certeza iria prolongar essas atividades, prolongar esse conteúdo, porque é um conteúdo que não se aprende em um dia só, não é um conteúdo que se realiza apenas um dia só, é contínuo, é permanente. Então, adição, subtração, vamos fazer todos os dias, vamos intercalar um dia sim, um dia não. Então, para que as crianças compreendam mesmo, é preciso de um tempo falando sobre isso. Mas por um primeiro dia, por uma primeira observação, um primeiro conhecimento, é algo que eu planejaria dessa forma e aplicaria sobre as crianças, trazendo jogos, e talvez até outros, né? Eu fiz o plano de aula assim com um só, mas se fosse falar vários dias, várias semanas, eu poderia trazer outros tipos de jogos assim que sentem os amigos, que façam uma roda, que brinquem, porque a brincadeira traz conhecimento também. Então, quando a criança está brincando, quando a criança está se sentindo bem naquilo que ela está fazendo, ela consegue se abrir mais para a atividade. Então, se eu faço algo que eu goste, eu me abro mais para aquilo. Agora, se eu faço algo que eu não gosto, que não está me trazendo nenhum benefício para mim, eu não vou querer fazer. E nós sabemos que precisamos estudar, precisamos correr atrás daquilo que nós queremos, mas as crianças não têm noção disso. Então, nós temos que alcançar aquilo que elas gostam. Nós temos que alcançar aquilo que der prazer para as crianças fazerem. Porque elas não têm noção. Preciso estudar, porque um dia eu vou precisar desse conteúdo aqui para fazer tal coisa, para fazer aquilo, para fazer aquilo. A criança não pensa dessa forma. Então, nós precisamos alcançar aquilo que elas gostam, aquilo que elas se sentem bem em fazer. E trazendo prazer para elas, trazendo diversão para elas, elas vão se chegando à atividade, se abrindo e percebendo que aquilo
é legal para elas, então elas vão fazer. Então, quando nós aplicamos algo às crianças, para as crianças, nós temos que ter essa consciência de que eu preciso de algo divertido, de algo legal, de algo colorido, de algo interessante, para que elas possam se chegar. Então, a brincadeira é algo que eu gosto. A brincadeira é algo que eu me sinto bem. Porque se eu estou aplicando numa forma de brincar com as crianças, eu sinto que vai ser bom para elas e elas vão ficar bem. Então, se eu aplico uma coisa muito séria, um conteúdo muito sério, não me sinto tão confortável. Porque eu sei que elas são crianças, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa mais mágica que existe, de todos os pensamentos, de todos os estudos que foram realizados, elas são crianças e elas precisam desse cuidado de criança, de brincar, de conhecer as coisas através da brincadeira. E com certeza depois você aplica algo mais sério, algo mais que faça elas pensarem mais, mas de princípio, ainda mais quando nós vamos apresentar algo para a criança, é algo que eu gosto de apresentar com atividades lúdicas, brincadeiras e coisas totalmente desse tipo. Então, essa foi a minha aula prática de ensino fundamental e eu espero que goste e que tenha gostado de todas as partes e que traga, se fosse aplicada para umas crianças, que traga retorno, né? Mas como não vai ser aplicada para as crianças no momento, é direcionada ao professor, e então por esse motivo eu espero que agrade e que tenha gostado dessa atividade.